Olá, pessoal, muito boa tarde. Vamos começar aqui uma live. Vamos falar um pouquinho aí de economia doméstica, um pouquinho aí de finanças pessoais, e aproveitando o mês de março e queremos fazer uma live especial aí, principalmente celebrando esse mês para as mulheres. Inclusive, eu estou aqui em Minas Gerais, em Três Marias, e nós estávamos conversando, falando que hoje, a grande parte das pessoas que compõem o RPPS são femininas, né? São mulheres. Então, nada mais, nada menos que a gente representar todas vocês aqui e convidar vocês também para participar dessa live. Gente, antes de convidar aqui a Suzana e a Dani, deixa eu só ver quantas pessoas que já entraram, dar boa tarde aqui. Cláudia, Irani. Pessoal, convidem todas aí. Vai ser uma live especial. Vai ser um bate-papo sensacional. E eu já quero convidar aqui a Daniele Porto. Seja bem-vinda nessa live. Inclusive, foi uma ideia, né, Dani, que a gente teve conversando com algumas clientes. E aí a gente viu, juntando um pouquinho aí do conhecimento, principalmente da Dani, né, que trabalha aí, que é uma das nossas consultoras na Sete Capital. Mas eu vou deixar que ela se apresente, né, Dan? Fico falando aqui, deixar que você se apresente. Mas antes da Dan se apresentar, gente, boa tarde, eu não falei, eu sou a Viviane, sou uma das sócias aqui da Sete Capital, da Confiança Investimentos e também diretora da Jornada Educacional. Dani, seja bem-vinda. Oi, 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 gente! Que prazer estar fazendo essa live aqui com vocês. Estou muito feliz da gente ter esse momento aqui nosso, íntimo, para a gente tirar dúvida, trocar ideias. Então, fiquem à vontade, que esse papo vai ser bem legal. Eu sou a Daniele Porto, né? Para quem não me conhece, eu trabalho na Sete Confiança e fico à frente aí na parte de consultoria também, atendo, também faço trabalhos nas redes sociais, levando educação financeira para todos. Então, eu acredito que esse papo vai ser muito bacana, gente. Aproveitem, hein? Vai ser ótimo. Façam as perguntas aí que a Dani já vai preparada para responder. Bom, Dani também vai participar conosco aqui a Suzana, que também é uma das nossas consultoras aqui da Sete Capital e da Confiança Investimentos. Suzana, boa tarde, seja bem-vinda aqui também. Algumas pessoas também já conhecem a Suzana. Oi, Vivi. Oi, pessoal. Boa tarde. Que alegria participar com vocês. Né? A minha primeira, espero de muitas. E para aprender juntas, né? O objetivo é sempre aprender. A Suzana tá tímida ainda, mas daqui a pouco ela se solta, né, Suzana? Já tem umas conhecidas minhas aqui no chat. Aí eu vou perdendo a timidez. Tem uma galerinha que já tem intimidade. Não, e ó, gente, aproveita que essa menina sabe demais, hein? Vai ser um bate-papo bem legal. Dani, bom que eu já entro assim, oi, gente, tudo bem? Achando que todo mundo já conhece todo mundo, né? Eu até esqueço aqui, porque a gente acaba aí conversando um pouquinho. Gente, mas a Suzana é uma pessoa fantástica, super inteligente e que faz parte aqui da linha de frente aqui também na consultoria, na Sete Capital da Confiança. Faz parte aqui juntamente com a Daniele. Elas atendem na parte de carteira de investimentos. E aí a gente teve essa ideia, né, Dani? E aí convidamos a Suzana também para a gente fazer esse bate-papo. As meninas prepararam aqui temas excelentes e também vai ser prático e rápido e de uma forma bem bacana para falar aí com vocês. Dani, só antes de você começar aqui, vamos dar boa tarde para o pessoal que estão entrando. A Gláucia Aparecida, a Irani, a Arionese, a Leidiane, muito boa tarde. Vão convidando aí as colegas, convidando aí mais amigas aí também para participar, gente. Se você quer depois fazer alguma pergunta aqui para as meninas, para a gente também, podem ficar à vontade. E o tema, né, Dani, a gente vai estar falando aí, né, Suzana, sobre metas financeiras, como se organizar para começar a investir, como quebrar alguns preconceitos, né, Dani? A Dani fala muito também que a gente, antes de começar a investir, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa mente, né? A Dani fala muito sobre isso. E também falar um pouquinho de economia doméstica, vai ser bem bacana. Dani, fica à vontade para você começar a falar. Suzana também. Gente, esse papo, assim, é uma delícia de conversar, né? Porque tem muita coisa que a gente pode contribuir aí com vocês. E eu já estou vendo aqui uns nomezinhos conhecidos. Um abraço para vocês e sintam-se todos abraçadas por mim. Tem cliente minha aí assistindo. Que bom
ver que vocês estão aqui interessados no que a gente tem para falar. E é isso, gente. Mas então vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso assunto. E é como eu falei, vai ser um papo bem descontraído, então vocês podem fazer perguntas, a gente interrompe, a gente vai trocando essa ideia aqui de uma maneira bem natural. Mas assim, o que eu mais percebo, né, quando eu atendo alguma pessoa que não é de RPPS, né, que é pessoa física mesmo, em relação aos investimentos dessa pessoa, é que existe muita preocupação ali com a rentabilidade, né? O pessoal, a primeira coisa que fala, a primeira pergunta que eles me fazem é, Dani, qual que é o melhor investimento? E, gente, não existe o melhor investimento, tá? Existe o melhor investimento para você, para o seu momento de vida. Por isso que a Viviane falou brilhantemente essa questão de você mudar a mentalidade e tudo, porque tudo começa antes de você estar ali, de fato, escolhendo os seus investimentos, né? Tudo começa antes. E hoje a gente vai trazer um bate-papo voltado para esse início também, né? Então, a gente vai desenrolar aí o novelo do investidor iniciante. Então, vai ser bem bacana por isso. E uma das primeiras coisas que a gente sempre fala é que você precisa mudar a sua relação com o dinheiro, né? Desde ali da base. Porque, às vezes, a gente não é ensinado na nossa infância a gente ter um relacionamento ali com o dinheiro de uma maneira saudável. Às vezes, a gente vê o dinheiro como algo sujo, né? Como algo que só ficou rico se você fez uma coisa errada. E não é por aí, gente. A gente tem que começar a fazer esse trabalho de base e, na sequência, tem aquelas questões também de conhecimento que você precisa analisar, de receita e de despesa, que é tudo que entra na sua vida e tudo que sai. Você tem que começar a ter uma organização. Mas antes de entrar nessa parte de organização, a gente separou para falar de algumas dicas também domésticas, né, Vivi? Até a Viviane é expert nessa parte. Ela já vai começar falando alguma coisa, senão eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro e não vou deixar ninguém falar, porque eu adoro esse assunto. Vivi, fala o que você separou para a gente falar também dessa parte de economia doméstica, que faz parte, né, do início. Não, excelente. Só antes de começar a falar aqui, Dani, eu vi aqui que como se diz, não sei se a Suzane tinha preparado as perguntas para fazer a interação aí com vocês, que a parte que eu vou estar falando, como vai ser bem um fechamento. Então, se você, Suzane, já estiver preparada, já quiser começar, pode ficar à vontade. Eu já comecei, já estou falando aqui. Não, quando a Suzane já tem pergunta aí. Não, você vai tempo, já tem 20 minutos. A gente até tinha deixado as perguntas para o pessoal, se eles quiserem mandar aqui no chat, para a gente estar respondendo depois, tá? Mas, Dani, se você quiser continuar... Então, eu vou continuando aqui e vocês vão me interrompendo a qualquer momento, então. Então, tá bom. Então, gente, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é assim, que a gente está vindo, né, de um momento de pós-pandemia, a gente está vivendo, assim, um novo momento agora também na nossa economia, com tudo que está acontecendo. E uma das coisas que eu mais observo é que as pessoas, elas, às vezes, mudaram muito os sonhos dela, né, que elas tinham de antes e que tinham agora. Então, assim, gente, toda crise passa. Se você tiver organização financeira, você vai conseguir superar mais facilmente essa crise, tá? Então, a gente separou para falar dessa parte de organização. E uma das principais coisas que você precisa ali quando você está começando, além dessa parte de mentalidade, que é uma coisa que a gente tem que estar se policiando sempre para fazer essa reprogramação dos nossos pensamentos, para a gente não ter pensamentos que como diz, né, os influenciadores chamam de pensamentos limitantes, né, e alguns psicólogos também levam por essa linha, que esses pensamentos, eles são ativados por alguns gatilhos que a gente tem, né? Então, a gente tem sempre que ficar se policiando ali para a gente ir na direção de tratar o dinheiro como uma coisa boa para a nossa vida, né? E aí, uma das primeiras coisas que eu falo é que a gente precisa começar a transformar os nossos sonhos em metas, né? Que uma das coisas que a gente separou para falar nessa live foi em como transformar os nossos sonhos em metas para você ir realizando ao longo do caminho. Porque é muito difícil você ter só uma meta muito grande, né? Que é aquele seu sonho muito grande, e você fazer uma programação ali de investimento só para a realização
daquela meta que está muito longe, né? Como, por exemplo, a gente vê em muitas redes sociais o pessoal falando muito da aposentadoria, falando muito da renda passiva. É excelente? A gente investe para isso, investe, mas não é só para isso que a gente investe, né? E tudo isso depende da sua organização em relação à separação dessas metas por prazo, por período, pelo porquê que você está fazendo. Então, assim, uma das coisas que eu gosto para ajudar na definição dessas metas é a utilização do método SMART. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É um método muito conhecido, é um método que é usado para empresas, para pessoa física, em qualquer área da sua vida, porque ele é composto por 5 perguntinhas que você precisa fazer, e através dessas perguntas você vai ter uma noção ali das suas metas, né? Ou seja, você vai conseguir tirar os seus sonhos do papel, transformá-los em meta e, consequentemente, realizar. E as perguntinhas, elas são muito simples, tá, gente? Então, quem tiver aí com caneta, papel, já anota para não esquecer. O método SMART, vocês sabem, né? Quem está me seguindo aí nas redes sociais sabe que eu estou na aula de inglês, então não sou muito boa no inglês ainda. Mas o método SMART, cada uma das letras que formam a palavra SMART, ela tem um significado, tá? O S, né, que é o primeiro, ela significa que é a parte específica da sua meta. E aí, para você fazer a definição da sua meta, você sempre tem que fazer aquela pergunta, né? O que é que você quer? Né? O que é a sua meta? E aí você começa a destrinchar as outras perguntas. Né? A segunda pergunta é para você identificar se a sua meta ela é mensurável, né? O que é ela ser mensurável? Significa quanto que vai custar, né? Se é uma meta ali que está dentro da sua realidade. Então, você vai escolher a sua meta, o que é a sua meta, depois você vai colocar ali qual é o valor para você conseguir realizar aquela meta. Eu gosto muito do exemplo de viagem, tá, gente? Porque, assim, muita gente chega até mim e fala assim que quer fazer uma viagem. Só que ele não sabe nem para onde é que ele quer ir, ele não tem ideia nem do quanto custa aquela viagem, e aí o primeiro passo que eu falo é, vamos definir o destino? Para onde que você quer ir? E aí a pessoa fala, eu não tenho ideia. Não, escolhe um destino. Conforme você vai respondendo as outras perguntas, você vai adaptando a sua meta ao destino que vai caber no seu bolso. Então, você pode começar com aquela sua meta ali que você definiu. E isso serve para qualquer coisa, tá? Se você quer comprar um carro, por exemplo, você vai escolher o carro. Depois você vai ver, com a sequência ali das perguntas, se aquele carro vale a pena para você, se cabe no seu bolso. Vocês estão conseguindo entender, gente? Dani, assim, até aproveitando antes que você está falando, é sempre engraçado, assim, igual, por exemplo, não sei se a Suzana já passou por essa experiência, mas eu sei que, assim, que eu e a Dani nos cursos, a gente sempre conversa sobre isso. Quando você começa a falar de investimentos, as pessoas, primeiro, ela pensa que para investir é só quem tem dinheiro, né? E não é. A questão é você organizar que hoje, gente, investimentos com R$ 30 você começa a investir. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é quebrar essa resistência quando se fala em investimentos. Eu falo por mim, né? Eu falo assim, nossa, se eu tivesse aprendido isso, porque educação financeira a gente não tem na escola. É igual eu particularmente, não sei a Suzane, mas eu não tive educação financeira na escola. Eu aprendi realmente na vida, né? De vendo a minha família, de vendo a situação financeira da minha família, e eu ficava assim, poxa, não é assim que eu quero ser, não é assim que eu quero continuar a minha vida. Então, com isso, eu fui estudar e fui pesquisar de como realmente é começar a investir. Por quê? Primeira coisa, a gente tem uma cultura financeira que é o quê? Você vive para pagar contas, você vive de acordo com o seu salário. Então, assim, igual, por exemplo, quando você ganha R$ 1.000, você vive a realidade dos R$ 1.000. Exatamente. A partir do momento que você começa a ganhar um pouco mais, você quer fazer o quê? Que a gente sempre fala, quer gastar mais, você quer viver de acordo com o que você ganha. Então, hoje, se você ganha valor X, como está a sua relação com o dinheiro, né? Então, assim, é quebrar realmente essa cultura que passaram para a gente, né? De que você vive para pagar as contas. E não é. O investimento é você primeiro pensar em investimento, para depois você realmente pensar assim, o que é a minha despesa? Por quê? Investir hoje, gente, 30, 40, 50 reais você consegue investir. Porque eu falo pro pessoal, é o preço de um sanduíche aí
que você vai economizar, né? Então, assim, é um valor simbólico que você já pode começar a investir. Outra coisa também, Dani, que acontece demais, quando a gente começa a falar de investimentos, eu acredito, principalmente para vocês que estão atendendo mais aí nessa parte, quando você começa a falar de investimentos, a pessoa fica assim, mas eu vou investir onde? O que está bom hoje? O que está rendendo, né? Então, é a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. Então, assim, igual, por exemplo, até quem acompanha a Daniele vê lá que ela coloca muito notícias, né? Então, assim, você não espera uma pandemia, você não espera uma guerra, você tá dormindo, você acorda, tipo assim, tá uma guerra, né? Então, assim, quem tá investindo é o pensamento do longo prazo. Então, assim, o que a Dani tá falando as pessoas começam a buscar, a querer começar a investir, mas as pessoas primeiro pensam assim, mas quanto que eu vou investir? Qual que é o valor que eu vou investir? Para que eu vou investir? Que a gente fala sobre os princípios de investimentos, né? Que é o valor que eu tenho disponível para investir, o objetivo, né? Para que eu quero? Eu quero pensar na escola dos meus filhos. Eu vou investir porque eu quero trocar de carro, né? Vou investir porque daqui 3 anos eu quero fazer uma viagem com a minha família. Então, assim, é você ter o objetivo do investimento e aí sim você vai ver o que atende você na sua necessidade. Para você aí sim, né, Dani? Para você ir buscar aquilo que vai atender a sua necessidade. Porque, assim, talvez aquilo que hoje é importante para mim não é para Suzana, não é para Dani, né? Então, assim, o investimento, é o que a Dani está falando, não existe um investimento certo, é aquilo que vai atender você. Então, assim, é você, primeiro, quebrar essa resistência, tá? E outra coisa, gente, o povo tem medo de investir. Tem gente que fica assim, não, mas eu vou investir, o povo vai sumir com o meu dinheiro. Então, assim, as pessoas também têm o quê? Medo de investir. Eu não sei na família de vocês também, mas, assim, as pessoas têm medo de falar de dinheiro. Inclusive, né, a gente vê histórias aí de casamentos, né, que são desfeitos, de famílias que são até assim, um pouco, digamos assim, tem um desgaste de relacionamento quando envolve dinheiro. Então, assim, mas o dinheiro não é o mal de todas as raízes, não, tá? O dinheiro, ele precisa de saber falar sobre ele, saber conversar sobre ele. E aí entra na parte que a Dani vai falar também de metas, né? Que você tendo metas, e aí sim você consegue se organizar para atingir o seu objetivo e você não pensar assim, hoje eu vivo para pagar contas. Realmente, gente, se a gente for pensar no salário mínimo, realmente, né, Dani, é sofrido para o brasileiro com o salário mínimo e ter que viver aí todas as despesas da família. Mas a pessoa começando a entender o que é uma receita e despesa, o básico aí financeiro mesmo, e ter esse controle, que a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco desse controle financeiro aí, ela consegue sim fazer um objetivo lá na frente e você vai ver o quanto isso é legal, né, meninas? Sim. Não, você falou tudo que eu tinha que falar aqui. Agora eu vou ter que buscar aqui, fazer uma pesquisa aqui de tudo que eu vou falar ainda. Que eu tinha ensaiado era isso para falar, Vivi. Só complementando mas, assim, o que a Vivi falou. Posso, Dani? Claro, claro. Às vezes as pessoas também têm muito, que eu percebo, tem medo de investir porque acha que investir é o que a Vivi falou, para quem tem muito dinheiro e a pessoa quer ganhar muito lucro com aquilo. E muitas vezes o investimento ele pode vir só para preservar o valor do seu dinheiro. Se você tem um objetivo, falar, vou juntar aqui R$100 por mês, colocar numa caixinha na sua gaveta, esse dinheiro com o tempo ele tende a desvalorizar. Então, o investimento pode ser só para você não perder, para que R$100 hoje valha esse mesmo R$100 daqui a 5 anos, que você consiga comprar as mesmas coisas, né? Era só para complementar isso da Vivi mesmo. Dani, pode... Não, mas é isso aí que vocês estão falando, gente, é o básico do básico. Assim, eu sempre costumo falar que existe 3 maneiras de você ter renda na sua vida, né? Que é através da sua renda ativa, que é do seu trabalho, da renda passiva, que é dos seus investimentos, e que pode ser simplesmente para fazer isso que a Suzana falou, que é não perder para a inflação, e tem, e tem a renda que você pode conseguir da renda extra, também de uma renda que você vai fazer ali, que é pontual, que não vai ser aquela renda que você vai fazer todo mês, mas de repente para realizar um sonho, como a Vivi falou, você faz as contas ali e vê que está muito apertado o salário que você ganha para você realizar aquele sonho. Então, o que é? É o momento de você buscar uma renda extra para você conseguir realizar os seus sonhos.
Então, tudo isso que as meninas falaram agora, assim, é a base e que muitas vezes a gente percebe que a gente não, como a gente não teve educação financeira como deveria ser, a gente às vezes não tem consciência do básico, que é isso que a Suzana falou, que o dinheiro perde valor no tempo, né? Que é a nossa famosa inflação. Inclusive, quando a gente vai fazer a comparação que é muito usada é a do Kinder Ovo, né? Não sei se vocês já escutaram aí. Que, assim, quem é mais ou menos da minha idade, que eu não vou falar a minha idade, né? Mas já tem umas primaveras aí na conta. Na minha época de infância, um Kinder Ovo, gente, a gente comprava com centavos, eu acho. Que era, você ia na padaria e comprava ali. Hoje já se tornou, assim, um artigo só para famílias que têm mais condição. Não é toda criança hoje que tem acesso. E só para a gente ter uma ideia, isso é uma prova, assim, de que como o dinheiro desvalorizou, né? Porque eu lembro que na minha época ele era exatamente igual ele é agora, ele não mudou nada. Era um ovinho com a casquinha de chocolate que tinha um brinquedo dentro, né? E que não mudou nada. Então, é importante a gente entender esse lado do dinheiro e, na hora de definir as metas, a gente tem que levar em consideração o nosso momento de vida, né? Tem que levar em consideração tudo, as coisas que são importantes para você. Então, quando eu sugeri a metodologia do método SMART, é porque dentro desse método você consegue identificar ali com muita clareza se faz sentido para você seguir nessa linha de meta que você está programando ou se você tem que fazer algum ajuste, sabe, gente? Então, é muito importante você entender isso. E quando eu dei o exemplo das rendas, né, que você tem essas 3 maneiras de ter renda, para investir, gente, existe 2 tipos de estratégia, tá? Que eu vou falar aqui para vocês. Que é a estratégia de você cortar despesas e custos, né? Ou de você ganhar mais. Então, assim, eu sempre dou a opção da pessoa buscar adquirir conhecimento para que ela possa ganhar mais. Porque, às vezes, o que está faltando ali é você investir no seu próprio conhecimento, em aprender mais alguma coisa, para você agregar valor ali e aumentar a sua renda. Então, isso é importante a gente falar também, tá? Que muitas vezes a pessoa fica só focada ali em reduzir despesas, e aí, como a Viviane falou, ela vai entrar naquela gaiola dos ratos, né? Que ela vai trabalhar para pagar boleto, trabalhar para pagar boleto a vida inteira. Trabalha, paga boleto e não realiza nada. Então, é bom a gente ter essa consciência também, sabe? Que em alguns momentos depende da gente para começar a investir. E é importante a gente também lembrar que se você ficar esperando sobrar dinheiro para investir, você também nunca vai investir. Que é outra coisa que a Vivi falou. Façam a meta, nem que seja R$ 30, como ela falou. A gente tem vários investimentos aí que dá para começar com pouco. E comece. E ao longo da sua vida você vai aumentando, porque você nunca vai ter a sua renda ali igual para sempre. Então é natural que ao longo da sua vida a sua renda também vai aumentando. E se você já tem o hábito de investir, você vai conseguir viver com aquilo que é a diferença depois do seu investimento. Eu até falo assim nas aulas que eu dou e tudo, eu falo que aquele dinheiro é o pagamento para o seu eu do futuro. Você já tira ali, você está fazendo um pagamento para você no futuro. E aí você vive no presente com a diferença. É assim que a gente tem que começar o raciocínio, porque senão não sobra, gente. Isso eu vou falar por experiência minha, tá? Não sobra para investir. De vocês sobra, gente? O meu não sobra, não. E aí, Dani, 2 coisas que eu quero acrescentar nessa fala sua, de experiência minha também. Que, inclusive, uma coisa assim que eu fui aprender, né, depois de alguns anos, né? Que é tem muitas pessoas que não observam o quanto de juros elas estão pagando. Então, assim, igual que a Suzane e a Dani falou, a questão da inflação, até teve uma live esse dia que eu estava acompanhando, que eu achei muito interessante, de um estudo que eu estou fazendo, que fala sobre pessoas que param dinheiro. Então, assim, tem pessoas que têm tanta energia ruim, digamos assim, porque, assim, dinheiro parado, você tá com a sua energia parada, né? Então, assim, você tem que movimentar. E o dinheiro, se ele fica na carteira, se ele fica na sua mão, você gasta que você nem percebe. Já viu, assim, tem gente que pega uma nota de 100, gasta ali, gasta aqui, quando vê, acabou o dinheiro, né? Então, assim, é você realmente não
é o que eu falo, dinheiro você tem que dar rumo para ele. Eu falo para todo mundo, dinheiro tem que ter um destino. Se você não começar a investir, você vai gastar com outra coisa. E esse gastar com outra coisa é realmente você pensar, trazer para si mesma, né? Tipo assim, o que eu falo é, se você entende de juros, você vai começar a ganhar juros. Se você não entende, você começa a fazer o quê? Você começa a pagar. Então, é tão bom assim, quando você começa a falar disso, né? Assim, ou seja, você começa a envolver com tudo isso, porque se vocês forem assim, observar na crise, numa pandemia, as pessoas que não têm eu falo assim que a pandemia foi o que mais nos ensinou a ter uma reserva de emergência. Então, assim, são emergências que você não está esperando. Você não está esperando ter uma enfermidade, você não está esperando ter um acidente. Então, se acontecer qualquer coisa, você perder o trabalho hoje, quanto tempo você se sobrevive até você conseguir um próximo emprego, né? Então, assim, quando a gente até começa a falar de reserva de emergência, e você começa a pensar assim, quanto que eu tenho de despesa hoje? Se eu perder o meu emprego hoje, se eu tiver uma enfermidade hoje, se acontecer qualquer eventualidade comigo, algo assim que eu não estou esperando, eu tenho uma condição hoje de que vai sustentar isso, que vai suprir esse momento, ou eu vou ter que me socorrer, me buscar um banco para pegar um dinheiro emprestado, e aí é onde vira uma bola de neve. Então, assim, às vezes as pessoas não têm um consumo financeiro consciente e ela vê o limite do cartão de crédito e ela pensa que aquilo ali é o momento ideal para ela fazer as compras, e aí vai fazendo o quê? Quando chega o momento de pagar, ela não tem a condição financeira de fazer o pagamento também, e ela vive ali parcelando o cartão. Gente, e juro de cartão de crédito é um dos juros mais altos, né, Dani? Então, assim, é onde as pessoas vão se endividando, as pessoas vão aprontando a bola de neve. E outra coisa também, você, quando for fazer um financiamento, você saber realmente de juros que você está pagando. Hoje a gente está com a taxa Selic aí a 13,75, né? 13,75? A nossa taxa de juros. Então, ou seja, para você que vai comprar, que vai financiar, você tem que estar atenta com isso. Aí, agora, vamos para o lado de investimentos, né? Então, se você já vai investir, já como diz assim, a gente já tem o Tesouro Selic que você pode fazer o investimento. Então, assim, antes de você pensar em consumir e de fazer parcelas, e outra coisa que a gente tem uma cultura, eu falo que até é fácil, se você não enxerga o que você está pagando de juros, você enxerga o valor da parcela. Ah, não, essa parcelinha aqui tá igual Casas Bahia, cabe no meu bolso, né? Então, ou seja, lá no final daquela conta, quantos de juros que você pagou? Então, talvez assim, você começar a investir, ganhar dinheiro, e essa rentabilidade, é o que a Dani está falando, que vai te garantir lá na frente, talvez é algo que vai somar para você comprar alguma coisa. O que você tem que tomar cuidado, que é interessante também que a Suzana falou e a Dani também, de inflação. Por exemplo, tem gente que fica assim, vou guardar o dinheiro porque eu quero comprar isso. A pessoa vai guardando esse dinheiro. Então, assim, o que você guarda hoje para comprar aquele bem, hoje ele está no valor. Vamos supor, você gastou quanto tempo guardando esse dinheiro? 3 anos? Daqui 3 anos, o que já não aconteceu com a inflação? E talvez aquele bem que você estava esperando para comprar, ele já está outro preço muito mais caro. A gente, eu tô, tipo assim, assustada com o preço de carro. Há 5 anos atrás, se ia ver um Fiat Uno, um Mobi, um carrinho popular, 30 mil. 40 mil era um HB20, alguma coisa assim, um carrinho melhor. Gente, você vai olhar um HB20 hoje, um Uno, um carro hoje, está 80 mil reais. Então, assim, se você estiver guardando dinheiro para comprar um carro, olha o quanto que o carro hoje está mais caro. Se você tiver 4 anos juntando dinheiro, juntando, não investindo, é a diferença, tá? Então, por isso que você tem que ter o pensamento de investir, de entender o investimento, para você saber que daqui 3 anos, o que você vai ter com esse dinheiro, com essa rentabilidade, para atingir o seu objetivo. E tenha cuidado com o que você está fazendo de parcelas, para você não pensar, se você pensar, sabe, mas tem muita gente que fala isso, inclusive eu escuto isso dos meus pais, mas se eu não parcelar, então não vou ter, porque eu não vou ter dinheiro, como se diz, né, para comprar lá na frente. Então, assim, tem N questões em relação a isso. Se é algo que você precisa de urgente, aprenda a negociar. Então, né, Dani? Então, assim, tenha os seus argumentos de negociar uma taxa de juros mais baixa e que aí você não paga um juro absurdo, né?
Isso, e assim, eu vou até aproveitar e vou, que a Viviane foi falando ali, eu fui lembrando de um detalhe importante. Acho que até a Suzana vai conseguir explicar também sobre esse raciocínio aqui para a gente seguir. Mas uma coisa que vocês têm que entender, acima de tudo, quando se trata de investimento e da sua vida e de tudo, é a diferença entre ativos e passivos na vida da gente. Ativo, gente, ativo financeiro, ativo não financeiro, que são os que a gente tem, que a gente faz aquisição, né? Ativo é tudo aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso em algum momento. Passivo é tudo que vai tirar o dinheiro do seu bolso. Então, no exemplo, por exemplo, do carro que a Viviane falou, quando a pessoa ela vai adquirir o carro próprio, ela tem que ter muita consciência do que ela está fazendo. Porque o ativo, nessa situação que a gente está colocando aqui, enquanto você está pagando aquele carro, ele é um passivo. Por quê? Porque o carro, você vai ter despesa com ele de quê? De combustível, você vai ter despesa com ele de PVA, você vai ter despesa de seguro, e às vezes a pessoa não coloca isso na ponta do lápis, ela só coloca o valor do carro. E aí, igual a Viviane deu o exemplo do carro que era 40 mil, que hoje está 70 mil. Imagina os outros custos de combustível, tanto que aumentou, custo de seguro, tanto que aumentou. Esse ano eu fiquei assustada com o seguro do meu carro que veio. Assim, eu acho que dos últimos 8 anos foi o mais caro, foi esse ano. Eu assustei, eu falei, meu Deus, subiu demais o meu seguro. Então, assim, tem custos que a gente precisa levar em consideração na hora de adquirir qualquer coisa. E aí, nesse mesmo exemplo do carro, só para fechar o raciocínio, se você compra um carro para você trabalhar, por exemplo, para você que trabalha com transporte, que é taxista, ou você vai trabalhar de Uber, aí você já vai ter a visão desse carro como alguma coisa que vai colocar dinheiro no seu bolso. Então, você já vai ter uma visão de que ele pode sim ser um ativo financeiro para você, porque ele vai trazer ali, além das despesas, ele vai trazer benefício para você. Então, é muito importante, tudo que você vai adquirir, você ter esse entendimento do motivo, da principal razão pelo qual você está adquirindo aquele bem. E aí eu deixo aqui a provocação para vocês de coisas que não são investimentos e que às vezes a gente não tem essa noção. Que, por exemplo, um consórcio para adquirir um bem não é um investimento. Um título de capitalização que às vezes os bancos, né, oferecem. Eu já fui bancária por 10 anos. Eu sei que tem esse tipo de produto, então, assim, não é um tipo de investimento, porque, querendo ou não, ele vem acrescido de outras coisas ali, que se você estivesse fazendo um investimento mesmo financeiro, o seu dinheiro seria mais valorizado ao longo do tempo. Então, é importante vocês terem essa noção na hora de fazer as escolhas, sabe? E aí eu vou até deixar para a Suzana, que ela estava com a carinha ali de quem queria falar, né, Suzana? Que eu e a Vivi, a gente começa a falar aqui, ó, você tem que, daqui a pouco, dar um tapinha aí na tela. Não, é só para pegar esses dois ganchos que a Vivi estava falando sobre investir, e você que falou sobre investimento, sobre contas a pagar, não é uma dica muito legal, que eu sempre falo para as pessoas também, é você não esperar pagar tudo para investir. É você decidir que vai investir e fazer do seu investimento como se fosse um boleto de energia elétrica, como se fosse a internet que você tem. Você destinar esse valor, ao invés de pagar, você investe. Mas, assim, é realmente criar essa meta, definir seus objetivos e começar a investir para você não ficar para trás, para você realizar seus sonhos, bater suas metas, comprar uma coisinha nova para casa, né? Reformar sua casa. Às vezes a Dani falou de viagem, tem gente que não gosta de viajar e fala, não vou investir porque eu não quero viajar, mas você pode comprar algo para você no futuro. Então, o investimento é o que a Dani falou, é investir em você, né? É um presente que você se dá. E então não espera, não pagar todas as contas e ver o que sobra. Inclui isso, inclui investimento numa coisa que você, como se fosse um boleto que você tem a pagar mesmo, que aí vira uma obrigação. E aí, quando você vê, já ficou fácil investir. Você já está aí, seu dinheiro já está rendendo, já está tendo liquidez. Vira hábito, né, Suzana? É. Eu falo por mim, porque assim, eu sempre fui de anotar tudo. Eu comecei a anotar as minhas despesas, receitas e despesas desde 2013. Então, assim, eu tenho tudo desde 2013 anotado. Só porque eu tinha muito controle com gastos, mas eu não sabia investir.
Então, eu comecei a aprender a investir lá para 2000, tipo assim, começar para 2018, 19. Então, assim, e eu sou super conservadora, gente, sou super. Sou daquela assim que as pessoas dizem, mas e Bitcoin? Mas isso aqui. Eu falo, gente, eu não sou dessas aventureiras, tá? Então, assim, eu sou aquela do tesourinho lá, Tesouro Selic, né? Eu acompanho lá o IPCA, um pouquinho. Como se diz assim, eu sou aquela literalmente conservadora lá, que, gente, inclusive, né, deixa eu abrir então um parênteses aqui, depois, assim, por curiosidade, vocês aí, até a Lidiane, a Edinalva, as meninas que estão comentando aí, gente, depois entrem lá, coloca no Google Tesouro Nacional, que é uma plataforma que você tem lá, que a gente inclusive fala muito aí nas reuniões, né, dos RPPS, aí sobre os títulos públicos federais. Coloca lá, Tesouro Nacional. Tem uma parte lá que é bem bacaninha, super educativo, e tem uma parte de fazer simulação. Então, se você quiser fazer uma simulação, tipo assim, por onde que eu vou começar a investir? Como começar a investir? Né? Então, assim, é bem tranquilo, bem simples, é um simulador, você não vai colocar dinheiro. Que tem gente que tem tanto medo, né? Tipo assim, mas se eu colocar mais dinheiro, e o governo, e o Lula, e o Bolsonaro, e isso e aquilo. Então, assim, independente, gente, de política, é a gente ter a nossa cultura, é o nosso hábito, né? Então, eu faço assim, que eu adquiri isso. Eu anotei, coloquei lá, nossa, eu vou colocar R$ 100 todo mês. Então, todo mês, depois assim, eu fui aumentando. Tipo assim, vou colocar 200. Então, assim, você vai indo de acordo com a sua realidade. Uma coisa assim que a gente tem que observar muito, cada um tem a sua realidade. Cada um tem, como diz assim, tem os seus momentos, né? Sabe do que realmente você está passando. Tem como a gente indicar ou falar alguma coisa, que a gente nem faz isso, né, Dani? Mas assim, a gente apenas traz o quê? O conhecimento. E um dos investimentos que eu falo, assim, que é o melhor de todos, é em conhecimento. Então, assim, os cursos, você buscar autoconhecimento. Hoje, gente, assim, se você for parar para pensar no índice de endividamento, gente, os brasileiros estão 89% de índice de endividamentos. Então, ou seja, as pessoas estão se endividando muito mais rápido. Então, assim, para você sair de uma dívida é muito mais difícil. Então, assim, às vezes a pessoa, assim, por emprestar nome, mexer com agiota, por querer quitar alguma coisa, ou às vezes até por um descontrole financeiro mesmo. Então, assim, é você ter um gasto consciente, né? Você realmente ter um controle e que eu falo assim, dinheiro que a gente está falando desde o começo. Gente, o dinheiro ele tem que ter um rumo, ele tem que ter um destino. Então, assim, é coisa simples. Tem gente que pensa assim, mas eu preciso de buscar um banco para eu começar a investir. Não, você pode baixar uma corretora no seu celular. E se você quer entender até sobre isso, gente, a Dani posta muita coisa lá no perfil dela. Sigam ela, que ela fala muito sobre isso, ensina. Ela tem uns reels lá que ela. Então, eu falo, Dani, se ficou top demais. Que ela coloca muita coisa lá. Por quê? É coisa tão simples. Você não precisa de esperar o gerente do banco, você não precisa de ir lá procurar o seu gerente do banco, porque, inclusive, o gerente do banco, a Dani já foi bancária aqui por muito tempo. Ele vai, digamos, indicar produtos que para eles são investimentos, mas para você não vai ser um investimento, né? Então, assim, se você tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de cuidado sobre isso, você mesma pode baixar uma corretora. Lá tem os títulos públicos federais, faz a simulação, entra lá, coloca lá Tesouro Nacional, dá um Google, busca lá, faz uma simulação, que aí você vai ver que a parte, como que você vai começar, 50, 100 reais, 80 reais, 70 reais, e você ali pode se programar, e que a Suzana está falando. E todo mês você pega lá seu dinheiro da conta, transfere para a corretora, e da corretora tem uma plataforma de investimentos, e lá você escolhe o investimento, ou escolhe o produto. E aí, se você tem muita dúvida, chama a Dani. Ô, Vivi, isso que você falou, eu até anotei aqui para eu não esquecer de falar duas coisas importantes. Dentro da plataforma do Tesouro Direto, quando você faz a simulação, lá mesmo você já vai ter a comparação com outros produtos parecidos. Por exemplo, você vai comparar um tipo de tesouro com a poupança, com o CDB, ele já vai te dar essa relação ali para você ter uma noção. Esses dias mesmo, um cliente nosso do RPPS me estava com uma dúvida e tal, e eu printei a tela e mandei o link para ele fazer a simulação, que ele achou o máximo, assim, poder fazer essa comparação.
E a outra coisa que eu separei para falar também, da fala da Viviane, é questão de banco. Gente, o gerente do banco, ele está ali para te apresentar soluções, as possíveis soluções para você dentro da instituição que ele trabalha. É esse o papel dele. Só que nem sempre aquela instituição ela vai te fornecer ali as melhores taxas, né? Então, por isso que você tem que ter esse conhecimento, né? Porque o conhecimento liberta. Você vai ouvir ali o seu gerente, mas você vai também ouvir outros lugares que você pode fazer ali talvez, né, para algum investimento que você pode ter uma rentabilidade um pouco melhor, né, com a mesma segurança. Então, estejam abertos para absorver mais conhecimentos para vocês tomarem as melhores decisões. É como a Viviane falou, a gente geralmente, na consultoria, a gente é um orientador. Então, muitas vezes até, né, trazendo aqui para a realidade do RPPS, vocês chegam para a gente e pedem comparação de produtos iguais de instituições diferentes. E a gente mostra para vocês ali quais os benefícios, quais as particularidades de cada um. E isso, na vida de vocês, né, pessoa física, vocês têm que começar a ter noções do básico, né? Por isso que essa dica da Viviane de vocês entrarem no site do Tesouro para fazer essas comparações vai já te dar um norte ali se o que o gerente te ofereceu é bacana ou não, porque ali ele vai fazer a comparação com outras opções e você vai ter uma melhor tomada de decisão. E para fechar o raciocínio, a Viviane também comentou do índice de endividamento que a gente está tendo hoje no Brasil. Eu fiz uma pesquisa essa semana para uma palestra que eu vou ministrar. Gente, eu assustei deixa eu ver aqui qual que é a palavra, o lugar que a pessoa está mais endividada. Sabe onde que é? No cartão de crédito. Na pesquisa mostrou que o maior índice de endividamento hoje do brasileiro está dentro do cartão de crédito. E quando a pesquisa abriu as compras, gente, é compra de supermercado, está endividando a pessoa, é compra de combustível. Por quê? Porque são gastos que a pessoa utiliza num mês, no outro ela tem que utilizar o mesmo valor, só que ela está parcelando. Então, ela vai ali abastecer o carro dela, sei lá. Vai acumulando a dívida, né? Isso, e vai acumulando. Só que no outro mês ela precisa usar de novo. E aí ela vai parcelar de novo. Então, isso vai virando uma bola de neve. E a fatura do cartão, gente, não tem educação, viu? Fatura do cartão que não é paga em dia, não tem educação. Então, e não paga por mim, né, Dani? Não faça isso. O cartão, gente, é uma excelente ferramenta para a gente utilizar, excelente, mas ela pode se tornar um vilão assim, ó, com estalar de dedo, se você não souber usar. Então, assim, já vou deixar uma orientação para vocês aqui, que é a orientação que eu sempre falo para os clientes. Se você ainda não tem tanta educação financeira, evite parcelar coisas muito longas, né? Parcela só em 3 vezes ali. Por quê? Porque eu peguei um cliente esses dias que ele tinha um monte de pequenas coisas parceladas em 10, em 12 meses. E eram coisas supérfluas que ele nem estava usufruindo mais. Só que para ele voltar para o controle financeiro dele, foi muito dolorido, porque ele ia ter que ter uma economia ali meses e meses e meses. Por conta que ele ia comprar uma coisa de R$100, ele dividia em 8. Aí ficou um monte de parcelinha picada. Então, tem que ter muito cuidado com isso. É melhor você parcelar uma coisa pequena em 3 vezes. Depois que você pagar, você compra uma outra coisa pequena, parcela em 3 vezes de novo. E assim você vai. Por quê? Se nesse intervalo ali de 3 meses acontecer alguma coisa com a sua vida, você se recupera rápido. É mais rápido do que você ter que se reorganizar ali 10 meses, às vezes 1 ano, porque tem parcela no cartão. Então, muito cuidado mesmo com cartão de crédito, viu, gente? É o segundo maior juros do banco. O primeiro é o tal do limite da conta, tá? Primeiro é o limite, depois é o cartão de crédito. Cuidado, né, Dani? Deixar usar o limite da conta, né? Exatamente. Limite. Eu tinha cliente no banco que achava que o limite era o salário. É sério, não, gente, parece brincadeira, mas ele recebia lá um valor X e ele sacava o dobro todo mês. Aí o dinheiro entrava, cobria
ele deixava o dinheiro dos juros e sacava tudo de novo. Todo mês era assim. Ô, Dani, é assim, ó, se o salário é 2 mil, o limite do cartão de crédito é 5, eu recebo 7. Exatamente, desse jeito. Meninas, olha só, 50 minutos aqui de live, já vamos fazer as nossas considerações aqui. Dani, sobre metas, sobre planejamento, você quer deixar alguma dica, alguma coisa aqui para quem está nos acompanhando? E já deixar um abraço aqui para a Regina de Silvânia, o pessoal que está acompanhando, que inclusive foi uma das pessoas que trocou ideia com a Dani para a gente estar fazendo essa live, que juntou todas as ideias aqui e a gente já vai caminhar aqui para o final. Dani, quer fazer alguma consideração do plano de metas que você queria já pode fazer as considerações aí? Não, dentro daquilo que eu falei, que eu comecei o raciocínio do objetivo Smart, faltou só a última pergunta, eu acho, que é o tempo gente, o tempo que você tem ali projetado para realizar uma meta é o que vai definir tudo, é o que vai definir qual é o investimento que você vai usar, se você vai ter uma rentabilidade só para cobrir a inflação ou se você vai buscar uma rentabilidade um pouco melhor. Então, o tempo ali é o que manda, tá? Então, quando você vai decidir uma meta, por isso que a gente sempre fala, tem metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, a base é essa. E aí, para cada tipo de tempo desse, é uma gavetinha de investimento, como a Suzana falou no início. Então, a gente tem ali a gaveta das reservas, né, mais próximas e de coisas de curto prazo, que é a primeira gaveta. Depois a gente tem a outra gaveta de sonhos e aquisição de bens, que você às vezes vai ter uma programação ali acima de 2 anos, acima de 1 ano e meio. E por último é a gaveta, né, da renda passiva e da aposentadoria. E aí para cada gavetinha dessa é um tipo de investimento. Mas assim, comecem com o básico, tá, gente? Façam o básico bem feito. Essa é a orientação da live de hoje. Se você está começando a investir, foque no básico. Não tem nada de errado em ser, igual a Viviane falou, conservadora, em querer ali só a rentabilidade da Selic, não quer correr risco, porque quanto mais risco você corre, gente, se você não está no seu perfil de risco, você não vai nem dormir de noite. Vou falar a verdade para você. Porque as coisas, né, o investimento caiu, você vai apavorar se você não está no seu perfil, igual a Viviane ali, que se assumiu publicamente como conservadora, né? Não adianta eu como consultora, indicar coisas para ela muito sofisticadas, porque ela não tem essa personalidade. E não tem nada de errado nisso, viu, gente? Eu tenho muitos clientes que chegam para mim tristes porque são conservadores. Ele chega e fala assim, nossa, eu não dou conta de investir em ações. Eu falo, não tem problema nenhum. Dá para conquistar os seus objetivos do mesmo jeito. Qual que é a diferença? Que você vai ter que trabalhar mais, talvez, para investir com um volume um pouco maior, né, ali, e talvez o tempo de investimento também é aquela famosa assim, devagar e sempre. Então, vai ser um pouquinho mais demorado, mas vai ser com segurança. Isso aí. Suzana? Nossa, parece que a Dani falou tudo, né, Vivi? Mas eu acho assim que realmente aprender às vezes a cuidar do dinheiro é difícil. E o mais difícil é reaprender, porque criança aprende muito fácil, o adulto ele já tem uma dificuldade porque ele já tem ali, ele já faz de uma certa forma há muito tempo, então fazer essas mudanças parece assim quase impossível, mas não é. Então é só você criar um objetivo, acreditar que aquilo vai dar certo. Estudar um pouquinho parece muito complicado, mas tem muitas maneiras de descomplicar. A Dani, nas postagens dela, eu já vi várias, ela tem uma linguagem bem, bem fácil, uma linguagem bem, bem que facilita muito a vida de quem quer começar a investir ou de quem já está aí nesse caminho. Então, assim, é difícil, não é fácil, mas se você criar um objetivo, se você realmente pegar firme, dá certo. Show de bola. E eu vou entrar agora só com as minhas considerações aqui e já vou para encerrar. Só para fechar aqui, Dani e Suzana, que preparei aqui só para falar um tópico para a gente fechar aqui, sobre estou endividado, o que fazer? Então, assim, eu não sei, como se diz assim, a gente falou um pouquinho aqui das metas, que a Dani explicou, um pouquinho da inflação, reserva de emergência, mas aí a pessoa pensa assim, nossa,
mas como que eu vou investir se eu estou muito endividado? Porque, assim, primeira coisa, gente, antes de você começar a investir, você tem que ter a paz no seu coração aí em relação às dívidas, né? Então, vamos lá, estou endividado, o que eu devo fazer? Primeira coisa, liste todas as suas dívidas e tente renegociá-la. Não tenha vergonha, gente. O que eu falo, se tá com dívida, não esconda, né? Tem gente que fala assim, já, como se diz, já coloca o telefone no modo silencioso e quer sumir. Então, assim, é você encarar isso, né? Listar, anote todas as suas dívidas. E o mais principal, gente, eu falo que a sinceridade é a melhor coisa. Converse com a pessoa, né? Se é uma pessoa, se é alguém que você está devendo, se for o banco também, procure, né? Para você renegociá-la. Pague primeiro as dívidas com juros mais altos. Gente, isso aqui faz uma diferença. Então, assim, às vezes você está pagando coisa que o juro é tão baixinho e tem coisa que já está igual a Dani até falou em relação do endividamento do cartão de crédito, que hoje está em segundo lugar com a taxa de juros mais alta. Então, ou seja, pague primeiro as dívidas que têm os juros mais altos para você já se livrar desses juros mais rápidos, tá? Não faça novas dívidas. Então, é outra coisa. Tem gente que está com dívida, está devendo, está comprando. Então, cuidado com isso. Não faça novas dívidas e corte todos os gastos supérfluos. O que seria isso? Gente, tem coisas que dá para passar sem. Então, assim, igual, por exemplo, a Dani citou aí gasolina e comida. Gente, gasolina e comida hoje é coisa da nossa sobrevivência. Mas tem muitas coisas supérfluas que dá para você cortar um pouquinho aí até você conseguir se organizar, né? E eu falo aqui novamente do que a Suzana falou e eu complementei, que é do hábito de poupar para você investir. Então, anote, se você se comprometer, seja fiel a você mesmo. Seja fiel com o seu compromisso de começar a poupar para você começar a investir, tá? Tente sempre negociar as taxas e sempre busque por descontos, que é algo sensacional. Não compra logo do impulso. Tenha como diz, tenha aquele momento de pesquisar. Hoje, a internet, você jogar um produto que você quer, aparece lá vários portais com vários preços diferentes. Então, comece a buscar descontos e de formas que você possa comprar na melhor forma possível. Negocie sempre as taxas de bancos, de cartões, de telefone. Outra coisa também muito interessante, sempre confere as suas despesas e vê se aquilo realmente faz sentido para você. Talvez você tenha um plano de telefone que não necessita tanto, talvez você tenha um plano de TV que você poderia renegociar por um outro plano que poderia ser mais vantajoso. Algum plano de telefones com internet, talvez que você possa renegociar por um outro plano que seja mais agradável ao seu bolso. Busque conhecimentos, estude sempre e pense antes de fazer qualquer gasto. Pense sempre, não compre só porque você gostou ou só para querer aparecer para alguém. Tem muita gente que fica endividada para postar status, tá? Compre somente o que realmente você precisa. Não tenha medo de dizer não. Eu vou falar eu tinha dificuldade de falar não e com isso eu tomei muitas, como se sofri muito com algumas coisas. Mas tenha sempre um controle, equilíbrio e aprenda a dizer não. Se você não pode ajudar, então não sofra. Fala que agora não posso emprestar dinheiro, emprestar cartão, né? Antigamente emprestava muito talão de cheque. Então, aprenda a dizer não. E fale sempre com a sua família, tá? Tenha sempre objetivos juntos. Inclusive, tem um livro do Gustavo Cerbasi que é muito bacana, que casais inteligentes enriquecem juntos. Não vira um rival, né? Tem muitas pessoas, muitos casais que não conversam sobre isso. Então, assim, se está com dívidas, tem sonhos, tem planos, faça isso em família, converse com a sua família, né? E tenha um diálogo amoroso em relação a isso. Então, se está endividado, não se esconda, converse com seu parceiro, converse com seus pais, converse com a sua família e não deixe que isso afeta até a sua saúde. Então, é isso que eu deixo aqui para as minhas considerações finais. Fechamos 1 hora de live. Eu quero aqui agradecer, vamos ver quem quer. A Kate, o Mário, a Leidiane, a Rosana Martins, Mariângela, Edinalva. Obrigada, Edinalva, lá de União. Fez o curso com a gente, conheceu um pouco da gente, está aqui participando, tá? A Arionésia, a Irani e a Glaucia, muito obrigada a vocês que participaram aqui desse bate-papo com a gente, muito obrigada.
Então é isso, gente. Finalizamos. Vamos, Dani, como diz, cadê a fotinha? Dando tchau. Ah, é isso, gente. Nos sigam nas redes sociais, postem. Se quiserem, chama a gente no direct para tirar dúvida, tá bom? Estamos aqui. E aí, sorriu para a câmera para a gente fazer a nossa fotinha. Gente, eu tô aí filmando, calma que é foto. Eu tava filmando, era foto. Meninas, obrigada, Dani, obrigada, Suzana. Maravilhoso estar aqui com vocês, tá? Vou voltar pro curso ali. Pessoal que ficaram aí com a gente, muito obrigada. Vai ficar gravado, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com vocês. Então, obrigada. E se vocês gostarem desse tipo de live, coloca nos comentários para a gente trazer outras depois, tá? Exatamente, Tchau, exatamente. Tchau, Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Su. Obrigada, Dani. Foi ótimo.